Oi, neste vídeo eu vou citar acadêmicos tais como o médico Drauzio Varela, o geneticista Eli Vieira, o biólogo Paulo Pedrosa, o neurocientista Simon Levey, o biólogo molecular Bill Sullivan, a geneticista Tara Rodden, o médico psiquiatra Jairo Bauer, dentre outros. Caso discorde de algo, antes de comentar, assista todo este vídeo com atenção e depois comente com palavras simples de maneira direta e objetiva, citando as fontes acadêmicas. Eu vou colocar as fontes acadêmicas na legenda, mencionando o sobrenome do autor, o ano de publicação do livro e o número da página. A informação completa das fontes eu vou colocar no final do vídeo. Embora o assunto principal desse estudo seja a homossexualidade, também será abordado um pouco sobre hermafroditas, assexuados e transexuais. Nesse estudo não será abordada a questão religiosa. Seria de nascença. Há quem entenda que a homossexualidade não pode ser de nascença pelo fato de não existir gene homossexual, pelo fato de não existir cromossomo homossexual, mas é importante considerar que também não existe gene hermafrodita e também não existe cromossomo hermafrodita, mas mesmo assim existem pessoas que nascem hermafroditas. De acordo com o doutor em patologia Kumar, o patologista Abbas e o doutor em patologia Aster, nem tudo que é de nascença é necessariamente genético, e nem tudo que é genético é necessariamente de nascença. O biólogo Paulo Pedrosa diz que, independente de a homossexualidade ser algo genético ou não, mesmo assim existem indícios que mostram que a homossexualidade possui elementos de nascença. O doutor em neurociência Simon Levey explica que existem casos de homens heterossexuais que passaram a sentir desejo homossexual após sofrerem danos cerebrais ou após terem que passar por uma castração cirúrgica ou química devido ao câncer de próstata. De acordo com a doutora em genética Tara Rodden Robinson, aproximadamente 1 a cada 500 meninos são XXY. Sobre a origem da homossexualidade, o neurocientista Simon Levey, o qual possui doutorado em neurociência, explica que no meio científico e acadêmico, o que se tem por enquanto é teoria, baseada em observação e experimentos, mostrando que a homossexualidade e a bissexualidade surge dentro do útero, e os principais fatores são os hormônios sexuais e os sistemas cerebrais. Vamos ver mais detalhes sobre isso mais adiante. O biólogo Bill Sullivan, o qual possui doutorado em biologia molecular, explica que é improvável que somente um único gene determine a orientação sexual, mas sim que seja determinada por vários genes, juntamente com a influência do ambiente dentro do útero. O médico Leonard Sachs, citando o doutor em antropologia biológica Melvin Joe Conner, diz que a cultura expande a biologia, ou seja, a cultura humana realça aquilo que é biologicamente programado. Sobre influência social, observe o que o doutor em história Pedro Paulo Funari diz, que na Grécia Antiga, entre os ricos, havia o costume de os professores terem relações sexuais com os meninos, e isso não era opcional, mas sim uma imposição social. Reflita. Você, homem, que é heterossexual, imagine que você fosse de uma família rica da Grécia Antiga. O seu professor teria relações sexuais com você. O que será que acontecia com a sexualidade desses meninos heterossexuais após terem essa prática homossexual imposta? Será que eles acabavam desenvolvendo algum desejo por homens, embora continuassem preferindo mulheres? Neste exemplo dos gregos antigos, observa-se que o costume social conseguiu influenciar na sexualidade das pessoas. Agora vamos ver um caso inverso. O neurocientista Simon Levey, o qual possui doutorado em neurociência, comenta sobre o caso de Bruce Reimer, o qual, com 7 meses de vida, em uma cirurgia de fimose mal feita, acabou perdendo o pênis. Os pais do menino foram aconselhados a fazer uma cirurgia de retirada dos testículos do menino e de criá-lo como menina, e assim os pais fizeram. Mas o menino, apesar de estar sem pênis, sem testículos e de ser criado como menina, ele nunca se sentiu como menina, detestava ter seios, e por fim procurou ajuda médica para conseguir ter um aspecto masculino. Bruce, conhecido como Brenda, mudou seu nome para David Reimer. Observe que no caso de David, parece que a criação não conseguiu influenciar em nada. Com isso, entende-se que a sexualidade humana é algo complexo, havendo variações de caso para caso. Outros casos. O Dr. Simon Levey também comenta sobre um estudo feito por cientistas das instituições de medicina John Hopkins, o qual foi feito com 14 bebês do sexo masculino,
que haviam nascido com deformação genital, sem possibilidade de recuperar o pênis, e que esses meninos, desde bebês, foram criados como meninas. Porém, embora eles não tivessem pênis e fossem criados como meninas, quando eles cresceram, a maioria procurou ajuda médica para conseguir ter um aspecto masculino, pois eles sentiam atração por mulheres. Outro caso, um tanto diferente, é o caso de um menino que havia perdido o pênis com 2 meses de idade e que foi criado como menina. Mas que neste caso específico, por um lado, esse menino aceitou a identidade de gênero feminina, ou seja, ele se sentia bem com a aparência de menina. Mas, por outro lado, esse menino tinha muito mais orientação sexual por mulheres, ou seja, ele sentia muito mais atração por mulheres. O doutor neurocientista Simon Levey explica que os casos analisados sugerem que, embora tanto a identidade de gênero quanto a orientação sexual sofram influências sociais, por outro lado, a orientação sexual, ou seja, a atração sexual, sofre menos influência da sociedade. Ou seja, a parte biológica influencia mais do que a criação social. O médico e doutor em psicologia Leonard Sachs fala sobre o caso de 2 meninas gêmeas. Quando eram crianças, uma gostava de rolar na lama e de jogar futebol, e a outra gostava de brincar com bonecas Barbie e de usar batom. O curioso é que a mãe das meninas, uma feminista tradicional, quase não usava batom e não gostava de bonecas Barbie. E devido a isso, essa mãe não conseguia entender como uma de suas filhas havia aprendido a se interessar por batom e a gostar de bonecas Barbie que acabava ganhando dos tios. O médico Leonard Sachs cita outro exemplo de 2 meninas com idades diferentes. Uma filha era bem masculina, gostava de brincar com os meninos, fazia guerra de bolas de neve e subia em árvores. Enquanto a outra filha era bem feminina, gostava de bonecas e vestidos. A mãe e o pai das meninas deram para a filha feminina um conjunto de carrinhos de brinquedo. Mas a menina, feminina, colocava lacinhos nos carrinhos e colocava os carrinhos para dormir, fazendo de conta que os carrinhos eram bonecas. O médico Leonard Sachs também conta o caso de 2 meninos gêmeos. Embora os dois, desde criança, tivessem tido a mesma criação, um menino era bem masculino, enquanto o outro era bem feminino. E desde os 3 anos de idade, dizia que queria ser menina. Reflexão. Como que 2 crianças, tendo a mesma criação, possuem comportamentos tão diferentes? O médico Leonard Sachs explica que, mesmo que 2 meninos tenham o mesmo nível de testosterona, um pode ter um aspecto menos masculino do que o outro. O médico Leonard Sachs explica que cada gene é composto por 2 unidades chamadas códons. A diferença é que o receptor andrógeno de um menino pode ter mais códons CAG do que o receptor do outro menino. CAG significa citosina, adenina e guanina. Quanto menos códons CAG o menino tiver, menos aspecto masculino tal menino terá. Pais homossexuais. O Dr. Simon Levey diz que a grande maioria dos homossexuais possuem pai e mãe heterossexuais. E de forma inversa também diz que, de acordo com vários estudos, o fato de crianças serem criadas por pais ou mães homossexuais não influencia na orientação sexual de tais crianças. A ausência paterna. O Dr. Simon Levey diz que, embora um grande número de homens homossexuais afirmem ter tido um relacionamento mais próximo com a mãe, de forma inversa, também existem vários homens homossexuais que afirmam ter um relacionamento próximo com o pai. E também, de forma inversa, há vários homens heterossexuais que não têm um relacionamento próximo com o pai. Abuso sexual. O Dr. Simon Levey também diz que a grande maioria de pessoas que foram abusadas sexualmente quando crianças não se tornaram homossexuais, nem bissexuais. E de forma inversa, diz que muitos homossexuais e bissexuais nunca foram abusados na infância. Assexuados. O psicólogo Luigi D'Andrea fala sobre pessoas que são assexuadas, ou seja, são basicamente aquelas pessoas que nunca tiveram vontade de fazer sexo. Reflita, ser uma pessoa adulta que nunca teve desejo sexual é questão de escolha? Curiosamente, existem pessoas assexuadas românticas, ou seja, são pessoas assexuadas que se apaixonam.
E ainda mais existem assexuados românticos homossexuais. Ou seja, são pessoas que, embora nunca tiveram vontade de fazer sexo, mesmo assim se apaixonam por pessoas do mesmo sexo. Isto é, são assexuados homoafetivos. Reflita, ser homossexual sem nunca ter tido vontade de fazer sexo é questão de escolha? De acordo com o neurocientista Simon Levey, 1% da população é assexuada, sendo que a maioria dos assexuados são mulheres. Também alguns assexuados se apaixonam, porém sem ter desejo sexual. Existem algumas evidências biológicas associadas à assexualidade. Seria uma questão de escolha? De acordo com o médico psiquiatra Issam Itiba, existem pessoas que nascem com tendência homossexual, enquanto outras se tornam homossexuais depois que nascem. Vamos ver na página 116. Antes de tudo, é preciso entender que há pessoas que já nascem com tendência homossexual e outras que se tornam assim no transcorrer da vida. Há também as que são transitoriamente homossexuais e as que são bissexuais. Essas variações dependem do momento em que o desejo é orientado em cada pessoa. Mas será que a pessoa escolhe sentir o desejo homossexual ou o desejo homossexual simplesmente aparece na pessoa? O biólogo Paulo Pedrosa fala sobre pessoas que desde criança já possuem um jeito homossexual, porém, sendo somente após a puberdade que se pode constatar que a maioria delas, de fato, são homossexuais. Desejo e prática. Vamos relembrar a diferença entre desejo e prática. Imagine um homem que tem o desejo sexual apenas por mulher e que ainda seja virgem. Nesse caso, vemos que esse homem tem o desejo, mas talvez tenha escolhido não ter a prática ainda. Ou seja, a prática sexual pode até ser uma questão de escolha, mas o sentir o desejo sexual não é uma questão de escolha, não é uma questão de opção. Responda, você consegue imaginar um homem que só gosta de mulher e que em algum momento da vida venha a fazer uma escolha em deixar de gostar de mulher e que consiga deixar de gostar de mulher para começar a gostar apenas de homem? O biólogo Bill Sullivan, o qual possui doutorado em biologia molecular, explica que o homossexual não escolhe sentir a atração homossexual. Bill Sullivan diz, a atração pelo mesmo sexo não é diferente da atração que os heterossexuais experimentam. Ambos possuem uma base biológica e são programados no cérebro antes do nascimento, baseado em uma combinação de genética e condições ambientais, nenhuma das quais o feto escolhe. Os heterossexuais nunca se lembram sobre o dia em que eles saíram para caminhar e que decidiram estar apenas atraídos por pessoas do sexo oposto. O médico psiquiatra Jairo Bauer explica que o desejo homossexual não é uma questão de escolha. Vamos ler a página 111. As pessoas não escolhem se vão ter desejo por alguém do mesmo sexo ou do sexo oposto. Elas se percebem sentindo esse desejo. Por exemplo, você acha que escolheu sentir atração por garotas? Não escolheu. Você é assim e ponto. O neurocientista Simon Levey, o qual possui doutorado em neurociência, explica que, se a orientação sexual fosse uma questão de escolha, os homossexuais se lembrariam dessa escolha. Na página 22, o Dr. Simon Levey diz, se a orientação sexual é uma escolha, os homossexuais deveriam se lembrar disso. Em contraste, 90% dos homens homossexuais e 50% das mulheres homossexuais disseram que eles sentiam que haviam nascido homossexuais. O biólogo Paulo Pedrosa afirma que, mesmo que a pessoa homossexual diga que escolheu ser homossexual, por outro lado, na comunidade científica existe um consenso, com raras exceções, de que a homossexualidade não é uma escolha da pessoa. Ou seja, ninguém escolhe ser homossexual. Vamos ler na página 152. Embora entre a população ainda haja briga de foice sobre opiniões pessoais acerca da homossexualidade, na comunidade científica, salvo raras exceções, é ponto pacífico que ela não é uma escolha do indivíduo, mesmo que ele pense que é. Nesse livro, borboletas da alma são as células cerebrais, os neurônios. O médico Drauzio Varela diz o mesmo, afirmando que a sexualidade humana não é uma questão de opção da pessoa, mas sim é algo que já está na pessoa, sem que tal pessoa tenha escolhido ou optado. Na página 84, Drauzio Varela diz, a sexualidade humana não é questão de opção individual,
como muitos imaginam. Ela simplesmente se impõe a cada um de nós. Simplesmente é. O geneticista Eli Vieira, num artigo em seu site, afirma que as pessoas homossexuais não escolheram ser homossexuais. Eli Vieira diz: quem apresenta a orientação sexual majoritária precisa, no mínimo, examinar-se honestamente ao estabelecer quando foi que escolheu se sentir atraído por um sexo-gênero diferente do seu. E a resposta honesta é que não escolheu e, portanto, não tem qualquer elemento evidencial para alegar que homossexuais escolheram ser homossexuais. O médico e doutor em psicologia Leonard Sachs explica que existem homens homossexuais que, por causa da pressão social, acabam namorando mulheres e até fazendo sexo com elas. E para que esses homens homossexuais consigam fazer sexo com mulheres, eles imaginam que a mulher é um homem. E de forma inversa, na prisão, existem homens heterossexuais que fazem sexo com homens. E para isso, eles imaginam que eles estão fazendo sexo com mulheres. Existe ex-homossexual? Existem homens que afirmam serem ex-homossexuais, porém observa-se que tais homens ainda continuam com jeito efeminado. Muito embora o fato de um homem ter um aspecto bem masculino não significa necessariamente que tal homem seja heterossexual. O biólogo Paulo Pedrosa explica que existem pessoas que parecem ser homossexuais, mas que não são. E de forma inversa, existem pessoas que não parecem ser homossexuais, mas que são. O médico Leonard Sachs explica que existem homens bem masculinos, mas que são homossexuais. E de forma inversa, existem mulheres bem femininas, mas que também são homossexuais. De acordo com a Associação Americana de Psicologia, a homossexualidade não é considerada como desordem mental, mas sim é considerada como uma variação normal. Não existe evidência suficiente que mostre que intervenções psicológicas possam mudar a orientação sexual. Segundo o psicólogo Joseph Nicolosi, algumas pessoas modificaram a própria identidade de orientação sexual, modificaram o comportamento e valores, fazendo isso de várias formas com resultados variados, imprevisíveis e temporários. Porém, conforme a Associação Americana de Psicologia, tais resultados não possuem confirmação científica. O biólogo Paulo Pedrosa diz que o tratamento hormonal é muito agressivo para o ser humano e que, em caso de pessoas que tomam hormônios para tratamento, como no caso de mulheres na menopausa, a ingestão deve ser em pequena quantidade com acompanhamento médico. Responda: mas será que as pessoas que afirmam ser ex-homossexuais não sentem mais o desejo homossexual? Como isso poderia ser verificado cientificamente? O neurocientista Simon Levey explica que, para verificar se o homossexual de fato deixou de ter o desejo homossexual, existem 3 maneiras. A princípio, imagens de homens e de mulheres devem ser mostradas. Depois podemos medir o tempo que a pessoa gasta olhando para os homens e para as mulheres. Outra maneira seria colocar um sensor no pênis ou na vagina do paciente e observar as variações de excitação sexual enquanto a pessoa olha para as imagens. E uma outra forma seria observar as pupilas dos olhos, pois quando a pessoa fica sexualmente excitada, a pupila do olho aumenta. O Manual de Genética do Comportamento de 2009 apresenta estudos que mostram que, se uma pessoa for homossexual e tiver um irmão gêmeo idêntico, existe uma probabilidade maior de esse irmão também ser homossexual do que se fossem gêmeos não idênticos. E isso sugere tanto um aspecto genético quanto um aspecto ambiental. E também, quando uma mãe tem vários filhos homens, existe uma probabilidade maior de que o filho mais novo seja homossexual. Revista Science, de 2019. Em um artigo publicado em 2019 pela revista científica Science, chamado Estudos de Associação em todo o Genoma em Grande Escala, é dito que estudos de família de gêmeos têm mostrado que a homossexualidade é em partes influenciada geneticamente. Este estudo foi realizado com quase 500 mil pessoas, revelando 5 locos no DNA, associados de alguma forma à homossexualidade. Tem-se observado que a homossexualidade ocorre com mais frequência em gêmeos idênticos do que nos não idênticos. O estudo sugere que ao menos alguma influência genética se manifesta cedo no desenvolvimento sexual. Este estudo diz que certamente não existe um gene homossexual, mas existem locos no DNA, com pequenos efeitos, os quais contribuem na predisposição do comportamento homossexual.
mulheres e homens. O médico Drauzio Varela explica que, além dos aspectos óbvios, por exemplo, homens, em média, são mais altos e possuem mais força muscular que mulheres, e mulheres podem engravidar. Existem outras diferenças menos óbvias, que também são biológicas. Por exemplo, os homens, de forma geral, demonstram mais habilidades com mapas e com máquinas, enquanto que as mulheres são melhores no relacionamento social e na comunicação verbal. E desde a infância as meninas se desenvolvem mais rápido que os meninos. E com relação a brinquedos, até entre os macacos, os machos preferem brincar com carrinhos e as fêmeas preferem bonecas. E as mulheres têm mais habilidades de executar várias tarefas ao mesmo tempo. Vamos ler na página 51. Dados experimentais demonstram que essas características sexuais estão ligadas a fatores biológicos. Na infância, os machos de diversas espécies de macacos preferem brincar com carrinhos, enquanto as fêmeas escolhem as bonecas. O médico Leonard Sachs diz que o sexo biológico parece predominar sobre a orientação sexual. Por exemplo, de forma geral, os homens, sejam eles heterossexuais ou homossexuais, apresentam um maior interesse por sexo casual, masturbação e pornografia do que as mulheres, sejam elas heterossexuais ou homossexuais. Para as mulheres, sejam heterossexuais ou homossexuais, de forma geral, a satisfação sexual vai além da excitação sexual e do orgasmo. Um pouco de história. Para o filósofo Michel Foucault e outros, a ideia de homossexualidade é algo moderno. Porém, para o historiador John Boswell e outros, a homossexualidade existia na história pré-moderna, porém com termos diferentes. O doutor em História Pedro Paulo Funari, nas páginas 56 e 57, diz: a partir do século XIX d.C., houve um crescente interesse do homem pelo estudo das ciências. A sexualidade passou a ser considerada algo cientificamente estudável. Alguns estudiosos levaram essa perspectiva aos extremos de quantificar tudo o que se refere ao sexo. Quantas relações sexuais por semana, quanto tempo leva cada uma, qual o número de parceiros, qual o sexo dos parceiros. Criaram-se então conceitos novos como o de homossexualidade. Surgiram conceitos como heterossexualidade e bissexualidade. Segundo o doutor em psicologia Paulo Roberto Ceccarelli, algumas passagens da obra de Freud abriram novas perspectivas sobre a sexualidade humana. E o biólogo Paulo Pedrosa comenta sobre Alfred Kinsey, o qual durante os anos de 1940 e 1950 foi um pioneiro sobre os estudos da sexualidade, desenvolvendo a escala Kinsey, a qual mede a sexualidade humana. Psicanalista Freud. Em um texto de Freud chamado A Psicogênese de um Caso de Homossexualismo numa Mulher, publicado em 1920, Freud diz que a homossexualidade possui muitas formas e que não é possível abandonar o desejo homossexual. Na página 162, Freud diz: os êxitos da terapia psicanalítica no tratamento da homossexualidade, que, aliás, apresenta muitas formas, não são de acordo com os números realmente excepcionais. Via de regra, o homossexual não pode abandonar seu objeto de prazer. Não é possível convencê-lo de que o prazer ao qual ele aqui renuncia seria reencontrado em outro objeto, no caso da mudança. Freud continua dizendo que o homossexual passa por tratamento devido a pressões sociais, mas os esforços para deixar o desejo homossexual não são eficazes. Vamos continuar na página 162 e 163. Se acaso se submete ao tratamento é porque, em geral, motivos externos o pressionaram, as desvantagens sociais e os perigos de sua escolha de objeto. E esses componentes da pulsão de autoconservação demonstram ser muito fracos na luta contra as aspirações sexuais. Freud não deu expectativas aos pais da moça de que seria possível torná-la heterossexual. Na página 163, Freud diz: por essas razões, evitei completamente oferecer aos pais a perspectiva da realização do seu desejo. Em outro texto de Freud, chamado Carta a uma Mãe Preocupada com a Homossexualidade de Seu Filho, publicado em 1935, na página 349, Freud diz: a homossexualidade certamente não é uma vantagem, tampouco é algo de que se envergonhar. Não é nenhum vício, nenhuma degradação. Não pode ser classificada como doença. Nós a consideramos uma variação da função sexual produzida por uma detenção no desenvolvimento sexual. Freud continua na página 349.
Muitos indivíduos altamente respeitáveis, tanto da antiguidade quanto de tempos modernos, foram homossexuais. Vários dos maiores entre eles, Platão, Michelangelo, Leonardo da Vinci, etc. É uma grande injustiça e também uma crueldade perseguir a homossexualidade como se ela fosse um crime. Um pouco sobre genética. Qual seria a diferença entre cromossomos, DNA e genes? Vamos relembrar um básico sobre genética. A bióloga Tara Robinson, a qual possui doutorado em genética, explica que o ser humano possui células não sexuais e possui células sexuais. As células sexuais das mulheres são os óvulos e dos homens são os espermatozoides. De forma geral, as células humanas possuem núcleo. Dentro do núcleo encontramos vários cromossomos. A célula humana possui 22 pares de cromossomos não sexuais, totalizando 44 cromossomos não sexuais, os quais são representados por números. E a célula humana também possui 2 cromossomos sexuais, os quais são representados por letras, a letra X e a letra Y. Juntando os cromossomos não sexuais com os cromossomos sexuais, temos um total de 46 cromossomos. Os 2 cromossomos sexuais da mulher são chamados XX e os do homem são XY. Porém, a doutora em genética Tara Robinson explica que 1 a cada 500 homens são XXY. Os cromossomos são formados por DNA. O DNA é uma molécula de dupla hélice, ou seja, tem o formato como de uma escada longa em espiral. Ou podemos compará-la a um fio duplo torcido. A molécula chamada DNA é dividida em locos, ou seja, é dividida em regiões nas quais os genes se localizam. O cromossomo X possui muitos genes. Apenas um único gene do cromossomo X é responsável na determinação do sexo feminino. E, curiosamente, quase todos os genes que agem para fazer fêmeas se encontram nos cromossomos não sexuais. O cromossomo Y possui vários genes. Quase todos os genes do cromossomo Y são responsáveis na determinação do sexo masculino. E, curiosamente, o cromossomo não sexual de número 17 possui um gene, o qual também é responsável para fazer machos. O gene mais importante do cromossomo Y é o gene SRY, pois ele é responsável pelo início do desenvolvimento dos testículos. Esse gene é ativado durante a 7ª semana da gestação. Organização Mundial da Saúde. É importante observar o que diz o Centro de Recursos Genômicos da Organização Mundial de Saúde, o qual afirma que, embora a maioria das mulheres sejam XX, alguns homens também nascem XX. Embora a maioria dos homens sejam XY, algumas mulheres também nascem XY. Um trecho do Centro de Recursos Genômicos da Organização Mundial da Saúde diz: além disso, alguns homens nascem com 46XX, devido à translocação de uma pequena seção da região determinante do sexo do cromossomo Y. Do mesmo modo, algumas mulheres também nascem com 46XY, devido a mutações do cromossomo Y. As palavras às vezes confundem. Com relação à palavra gênero, o doutor em psicologia Paulo Roberto Ceccarelli explica que a utilização da palavra gênero na área da psicanálise tem gerado mais polêmica do que consenso. Explica que a diferenciação de significado entre as palavras sexo e gênero foi trazida para a área da psicanálise pelo psicanalista Robert Stoller, o qual utilizava a palavra sexo para se referir ao aspecto biológico e utilizava a palavra gênero para se referir ao aspecto psicológico e cultural, tendo a ver com a questão da aparência, isto é, se a pessoa tem aparência feminina ou masculina. O doutor em psicologia Raul Aragão Martinho explica que, assim como acontece com outras palavras, a palavra gênero é um termo que não possui uma definição unificada, padronizada, e para não gerar confusão é necessário dizer ao público com quem estamos conversando qual é a definição que estamos utilizando. Transsexuais. O biólogo Paulo Pedrosa explica que uma pessoa que se identifica com a própria genitália é chamada de cisgênera.
Simplificando, como sabemos, heterossexual é uma pessoa que se identifica com a própria genitália e que se atrai pelo sexo oposto. Homossexual é a pessoa que também se identifica com a própria genitália, porém, sentindo a atração apenas pelo mesmo sexo. Porém, quando uma pessoa não se identifica com a sua própria genitália, independente se vai gostar do mesmo sexo ou não, simplificando, essa pessoa é chamada de transgênera ou transexual, diferente da pessoa intersexual, que, simplificando, é a pessoa que nasce com pênis e vagina, tradicionalmente conhecida como hermafrodita. O médico Marco Antônio diz que a transexualidade é algo raro na população mundial. Segundo o médico Leonard Sachs, os hermafroditas, ou seja, os intersexuais, também são raros. E com relação à bissexualidade, homens bissexuais são raros, porém mulheres bissexuais é algo comum. E em se tratando de homossexualidade, o biólogo Paulo Pedrosa explica que a homossexualidade oscila entre 4% a 10% da humanidade. O médico psiquiatra Marco Antônio Coutinho Jorge explica que a palavra transgênero se refere à pessoa que não se reconhece como sendo do sexo de nascimento, e que a palavra transexual, mais especificamente, se refere à pessoa que sente a necessidade de intervenção corporal. O médico psiquiatra Issam Mitiba informa que a homossexualidade não é considerada patologia. Mas com relação à transexualidade, o médico Marco Antônio explica que, segundo a Organização Mundial de Saúde, a transexualidade é considerada como patologia, estando no código CID 10F64. O médico Leonard Sachs explica que condições que necessitam de intervenções médicas são, de forma geral, consideradas como patologias, algo fora da normalidade. É por isso que a homossexualidade não é considerada patologia, assim como o que acontece com as pessoas canhotas. O médico Marco Antônio, falando sobre a transexualidade, explica que as intervenções cirúrgicas e hormonais não são baratas e a cirurgia, além de ser algo irreversível, não traz um resultado garantido e que muitas vezes o desconforto com o próprio corpo continua, mesmo após as intervenções corporais. E, além disso, algo importante a notar é que, embora não seja a maioria, o número de pessoas que querem voltar ao que eram antes tem aumentado. Vou ler na página 23. A destransição é o retorno ao sexo biológico depois da intervenção hormonal e ou cirúrgica. Nem todas as pessoas que destransicionam falam em arrependimento, mas muitas vezes o desconforto em relação ao próprio corpo e sua imagem não cessa após as intervenções corporais. Apesar de não representar o que acontece na maior parte dos casos, a destransição passou a ser alvo de reflexão pelo número crescente de ocorrências. O médico Marco Antônio explica que, na nomenclatura médica, homem transexual é a pessoa que nasceu com o sexo masculino, mas que se identifica como mulher, sendo representado pela sigla MTF, no inglês, de macho para fêmea. Enquanto que, de forma inversa, a mulher transexual é a pessoa que nasceu com o sexo feminino, mas que se identifica como homem, sendo representada pela sigla FTM, no inglês, de fêmea para macho. Porém, ele explica que no meio popular, essa nomenclatura é usada de forma inversa. O médico Leonard Sachs diz que existem homens que, embora se sintam como mulher, continuam tendo atração por mulher. Nesse caso, são chamados de trans-MTF heterossexuais. De forma inversa, no caso de homens que se sentem como mulher e que sentem atração por homens, são chamados de trans-MTF homossexuais. E também existem mulheres que, embora se sintam como homem, continuam tendo atração por homem, e, nesse caso, são chamadas de trans-FTM heterossexuais. De forma inversa, no caso de mulheres que se sentem como homem e que sentem atração por mulheres, elas são chamadas de trans-FTM homossexuais. Hermafroditas. O médico Magnus Regius Dias da Silva fala sobre pessoas que possuem anatomia sexual atípica, ou seja, uma anatomia sexual diferente do comum. Na medicina, referindo-se a tais pessoas, utiliza-se o termo DDS,
que significa diferenças de desenvolvimento do sexo. Nesse grupo com D, D, S existem os não hermafroditas e existem os hermafroditas. Atualmente, os hermafroditas são chamados de intersexo. O médico Magnus Regius apresenta a definição de pessoa intersexo, ou seja, hermafrodita, conforme a tabela de Pasterski, a qual diz que pessoa hermafrodita é a pessoa que possui anatomia genital ambígua, ou seja, uma pessoa que nasce com pênis e vagina, ou uma pessoa com anatomia genital indeterminada. O médico Magnus Regius explica que existem hermafroditas com características diferentes. Por exemplo, existem hermafroditas que possuem a quantidade correta de cromossomos. Por exemplo, mulheres 46XX com hiperplasia adrenal congênita e homens 46XY com insensibilidade androgênica. O doutor em biologia molecular Bill Sullivan explica que homens XY com insensibilidade androgênica têm falta de um receptor funcional de testosterona e, devido a isso, desenvolvem genitália feminina e são geralmente criados como meninas e possuem atração por homens. E há mulheres XX com hiperplasia adrenal congênita, ou seja, enquanto estão no útero, são expostas a altos níveis de andrógenos, como a testosterona, o que masculiniza o cérebro da menina, aumentando a possibilidade de ela ser homossexual. A exposição do feto feminino a nicotina e anfetaminas também aumenta a possibilidade de a menina nascer homossexual. O médico Magnus Regius explica que também existem pessoas com variação na quantidade de cromossomos. Por exemplo, mulheres com síndrome de Turner, com um cromossomo a menos, ou seja, com 45X. E homens com síndrome de Klinefelter, com um cromossomo a mais, ou seja, com 47XXY. Porém, tais pessoas geralmente não são hermafroditas. O biólogo Paulo Pedrosa explica que a pessoa com síndrome de Turner possui apenas um cromossomo sexual, X, e a genitália fica feminina, porém não completamente formada, enquanto que a pessoa com síndrome de Klinefelter possui 3 cromossomos sexuais, X, X, Y. A genitália fica masculina, porém a pessoa tem poucos pelos e tem o crescimento dos seios. A escala Prader mostra graus de hermafroditismo de mulheres 46XX. O primeiro grau indica a mulher que nasce com pênis e vagina. O quinto grau indica a mulher que nasce com pênis, porém com um pequeno vestígio de vagina. Revista Nature, de 2015. O médico Drauzio Varela fala sobre um artigo publicado em 2015 pela revista científica Nature, com o título O Sexo Redefinido. Neste artigo, O Sexo Redefinido, da revista Nature, o geneticista Paul James fala sobre uma mulher que havia gerado 3 filhos, e que o corpo dessa mulher era composto tanto de células XX quanto de células XY. Novas tecnologias de sequenciamento de DNA mostram que quase todos nós, em graus diferentes, temos células com sexo diferentes das células do resto do corpo. E também fala do caso de um homem que havia gerado 4 filhos e que somente na velhice descobriu que havia nascido com útero. Há pessoas que nascem com mosaicismo, ou seja, partes do corpo são XX e outras partes são XY. Há pessoas que possuem microquimerismo, que é quando as células tronco do feto entram no sistema sanguíneo da mãe e vice-versa, sendo encontradas até no cérebro, e tais células não ficam inativas. Resumindo, o biólogo Paulo Pedrosa explica que os hormônios sexuais determinam a formação da genitália, e que somente após o 2º mês de gravidez é que a genitália fica formada. Se o embrião tiver um cromossomo Y, esse cromossomo manda ordens para produzir o hormônio testosterona, para que o pênis e os testículos sejam formados. Porém, se o embrião não tiver o cromossomo Y, a testosterona não é produzida, então formam-se uma vagina e ovários. Se houver algum erro nesse período, a genitália pode ficar hermafrodita. O biólogo Paulo Pedrosa explica que, após as genitálias serem formadas, existem hipóteses
que mostram que é na segunda metade da gravidez que podem ocorrer variações na configuração sexual do cérebro, dando origem à homossexualidade e à transexualidade. Relembrando e simplificando, a diferença é que na homossexualidade a pessoa se identifica com a própria genitália, porém sente atração pelo mesmo sexo, enquanto que na transexualidade a pessoa não se identifica com a própria genitália, podendo sentir atração pelo mesmo sexo ou pelo sexo oposto. O biólogo Paulo Pedrosa conclui dizendo que, ao que tudo indica, a causa da homossexualidade é uma mistura de fatores hormonais dentro do útero e fatores genéticos e epigenéticos. O biólogo Paulo Pedrosa explica que a epigenética estuda a expressão dos genes, pois na presença de fatores genéticos, celulares e até ambientais, os genes podem se expressar de forma mais forte ou de forma mais fraca, ou até serem silenciados. O doutor em Biologia Molecular Bill Sullivan explica que a homossexualidade possui base biológica, a qual é programada no cérebro, com uma combinação genética e ambiental, a qual ocorre no ambiente dentro do útero, ou seja, ocorre antes de a criança nascer. O médico Leonard Sachs explica que a base da homossexualidade masculina é diferente da base da homossexualidade feminina, e que para encontrar fatores de nascença, um dos métodos é fazer o estudo de gêmeos. Os gêmeos idênticos, chamados de gêmeos monozigóticos, compartilham o mesmo DNA, enquanto que os gêmeos dizigóticos compartilham mais ou menos 50% do DNA. O médico Leonard Sachs diz que, em um estudo com gêmeos idênticos, 52% dos irmãos também eram homossexuais, e entre os gêmeos não idênticos, 22% eram homossexuais, e entre os irmãos adotados, 11% eram homossexuais. Mas tais estudos sugerem que existe um fator genético maior na homossexualidade masculina do que na homossexualidade feminina. O resultado de estudo de gêmeos é um indício de que na homossexualidade existe tanto um componente genético quanto um componente ambiental biológico. O doutor em Biologia Molecular Bill Sullivan diz que, embora o geneticista Jim Hammer tivesse falado sobre um possível gene homossexual, por outro lado, hoje se sabe que é improvável que somente um único gene determine a orientação sexual, mas sim sabe-se que muitos genes estão envolvidos, como veremos a seguir, juntamente com a influência do ambiente dentro do útero. Em 1993, o geneticista Jim Hammer descobriu que a seção XQ28 do cromossomo X influencia na orientação sexual. E em 2015, outro estudo maior confirmou isso. Os estudos de associação em todo o genoma descobriram que o gene SLITRK6 também está relacionado à orientação sexual. Em 2010, a bióloga Shankyu Park, em um experimento com animais, descobriu que o gene FUCM tem relação com a orientação sexual. A neurologista Catherine Dulac, em um experimento com animais, descobriu que o gene TRPC2 também tem relação com a orientação sexual. Conclusão. Finalizando, o neurocientista Simon Levey, o qual possui doutorado em neurociência, explica que, sobre a homossexualidade, embora por um lado, o que se tem no meio acadêmico-científico, por enquanto, seja teoria, a qual diz que a origem da homossexualidade ou bissexualidade acontece no cérebro, quando a criança ainda está no útero, e os principais fatores são os hormônios sexuais e os sistemas cerebrais. Por outro lado, ele explica que não existe nenhuma evidência real para afirmar que a homossexualidade ou bissexualidade tenha origem no convívio familiar, ou na aprendizagem, ou nas primeiras experiências sexuais, ou na escolha livre. Muito embora, por outro lado, não se possa descartar a possibilidade de que tais fatores possam influenciar em algo. E, embora essa explicação da origem da homossexualidade seja apenas uma teoria, por outro lado, essa teoria tem fornecido hipóteses que têm sido confirmadas por meio de observação e de experimento. Quando alguém, por exemplo, comenta sobre a homossexualidade dizendo, por exemplo, que não é normal ou não é natural, é importante considerar o seguinte: como a definição de certas palavras às vezes varia de pessoa para pessoa, então é útil perguntar a tal pessoa como ela define tais palavras, normal e natural. Normal seria algo que não é raro?
natural seria algo que não é artificial, é importante e útil também perguntar se a pessoa está se baseando na ciência ou em crença ou em entendimento pessoal. Se a pessoa disser que está se baseando na ciência, então é necessário a pessoa citar autores acadêmicos, o nome do livro ou do artigo, a editora e o ano de publicação e o número da página, conforme feito neste estudo. Se a pessoa disser que está se baseando em crença, é necessário considerar que existem ateus, agnósticos e existem pessoas com crenças diferentes. E até quando se trata de uma mesma crença, existem interpretações diferentes, como, por exemplo, nessas outras abordagens, por exemplo, do Dr. John Boswell, do Dr. Daniel Helminiak e de Steven Greenberg, que se reconhece como rabino. Pois em uma mesma crença não existe apenas uma única interpretação. Para uma abordagem religiosa não tradicional, acesse o meu outro site. Caso queira esse estudo por escrito, acesse o meu site www.sexualidadeacademico.comunidades.net. Muito obrigado.